ou não, vambora para o vídeo. Fala pessoal, live essa de São Paulo começando aqui agora. Arnaldo Ribeiro, Renan Teixeira, Gabriel Sá, chegamos. Aí eu pergunto, em bom humor hoje? Humor surpreendentemente bom, depois de São Paulo e Flamengo ontem. Renan tá animado. Depois de São Paulo e Flamengo ontem, 2-1 para o São Paulo, vitória de virada no Morumbi, com há muito tempo a gente não vinha vendo. Acho que a última vitória tinha sido em 2024, com o Zubeldia, gol do Caleri, 1-0. Vocês me corrijam aí se eu estiver equivocado. Quase 2 anos, então é 1 ano e meio sem ganhar do Flamengo. São Paulo quebrou um tabu ontem também de 4 anos sem vencer em estreia de Campeonato Brasileiro. E pela primeira vez em muito tempo está dentro do G4 da classificação. A última vez que o São Paulo venceu, que o São Paulo terminou uma rodada no G4, confesso a vocês que eu não me recordo. Arnaldo Ribeiro, como está? Feliz, alegre, contente? Mais aliviado, tudo bem, Valentim? Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Renan? Companheiras e companheiros. Mais aliviado que propriamente feliz. É porque ainda sei que tem um segundo tempo, digamos assim, da batalha, que é sábado. E o desafio é manter... Porque sábado é mais importante, em tese, se tornou mais importante contra o Santos. Mas, de qualquer forma, é uma vitória que dá algum mínimo de esperança. Não resolve a temporada, mas dá um mínimo de esperança de novos ares, pelo menos em relação ao time de futebol do São Paulo. Em relação ao clube, a gente vai discutir aqui durante a live se estamos, de fato, mudando ou não. Boa tarde, Renan Teixeira. Quão feliz você está com o resultado de ontem e o quão menos preocupado você está para o São Paulo em 2026? Ainda briga para não cair? Muda alguma coisa a projeção sua? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, amigos, galera do chat. Não, para mim falta 42 pontos. Eu estou na mesma vibe do treinador. Não, na verdade, eu fiquei bem contente ontem com um aspecto muito importante. Quando o São Paulo sofre o gol, nesse exato momento entram Jorginho e Arrascaeta. E nesse exato momento eu pensei, azedou o pé do frango. E foi totalmente contrário. O São Paulo mudou completamente a postura. Falando da parte psicológica também, o time poderia se abalar com tudo que vem acontecendo, com as últimas atuações e resultados, e foi totalmente contrário. Foi um momento que o São Paulo, aí sim, melhora no jogo, deixa de ser controlado e equilibra as ações, principalmente no meio de campo. O Marcos Antônio e Danielzinho aparecem muito bem no jogo nesse momento, e daí o São Paulo consegue uma virada que não estou me empolgando, não acho que o São Paulo vai brigar pelo título, nada disso, concordo com o Arnaldo. Sábado tem um desafio tão grande quanto foi o de ontem, ou mais difícil, ou maior, né? Mas, cara, eu fiquei feliz, cara. Eu fiquei feliz mesmo com essa postura, porque foi uma vitória gigantesca para mim, na minha visão. Foi uma vitória gigantesca. Repito, não estou achando que o São Paulo vai ganhar nada esse ano. Mas pode ser uma virada de chave do ponto de vista mental, do ponto de vista psicológico para o restante da temporada. Para a gente ter o mínimo de tranquilidade para as quintas-feiras, às 4 horas da tarde, a gente fazer uma live tranquila. É isso só. Mas eu fiquei bem contente pelo resultado de ontem. Sorridente Gabriel Sá, boa tarde, meu amigo. Como é que tá? É isso, Valentim. Boa tarde para você, boa tarde, Renan, boa tarde, Arnaldo, e aos tricolores, quase 30 mil que ontem estiveram no estádio acompanhando esse jogo, né? Jogo muito importante para o São Paulo, uma vitória muito importante, como disse o Arnaldo Ribeiro. Não é que tá tudo resolvido, mas vira uma chave importante para o São Paulo. É assim, fundamental você voltar a ter confiança no time, e principalmente um aspecto no meu destaque inicial que eu acho que é o mais importante de ontem. O fator Morumbis ainda pulsa, né? Ainda volta a ser algo hostil, volta a ser algo complicado de você jogar, porque o São Paulo nos últimos meses, pelo menos, ele tinha perdido esse fator casa, era muito tranquilo jogar no Morumbi, e uma vitória desse tamanho contra o time do Flamengo é muito importante para a confiança desse elenco. Acho que é uma virada de chave importante também. A gente vai comentar muito em relação aos aspectos da vitória, mas é uma quinta-feira feliz. Uma quinta-feira feliz. Aliás, um detalhe, ano passado a gente fazia um monte de live pré-jogo, e as lives pré-jogos normalmente não davam muita sorte, né, pro São Paulo. Agora que as lives são pós-jogos, pelo menos talvez o negócio melhore. Apesar de perder para a Portuguesa na semana passada, enfim, vamos ver se esse não negócio podemos melhora. esquecer disso, né? Gente, a gente começa com um breaking news aqui. Acabamos de dar no UOL notícia do Gabriel Sá. Quer dar, Gabriel? Começa aí. Lá ele, né? Sim, informação exclusiva que houve mais uma demissão na diretoria do São Paulo. O Arry Macis Júnior fez mais uma saída, então, né? Já tinha saído o Antônio Donizete Gonçalves, Dedé, diretor do Social, Márcio Carlo Magno, chefe dos chefes do Casares, o CEO do São Paulo, e hoje a saída de José Eduardo Martins, diretor de comunicação do São Paulo Futebol Clube, foi desligado essa tarde.
faz parte dessas mudanças aí do Arrim Assis em relação ao São Paulo. 3 diretores, então, já saíram na gestão Assis. Ele está tentando reformular agora muitos setores do São Paulo que ele identificava que tinham problemas, tinham assim, deficiências para a sequência, e vai agora ter esse esforço para os próximos dias para tentar repor esses executivos, né? Arnaldo Ribeiro, qual o favoritômetro depois da vitória azaça de ontem sobre o Flamengo? Muda o favoritômetro depois da vitória, depois de perceber que pela primeira vez o Morumbi deve estar cheio relativamente, 20 mil ingressos vendidos antecipados, é outro papo, né, Gabriel? É outro papo, não tinha nem parcial, é outro papo, torcida única. Acho um jogo bem uma armadilha. O Santos joga por 2 resultados, né? O empate é bom para o Santos, poupou gente em Chapecó, mas também está meio machucado. São Paulo tem que ganhar na marra, então eu dou 6-4 para o São Paulo, 60% de chance de vitória. 60%. E aí, Gabriel? Mandem no chat vocês também. Eu vou com o Arnaldo. Eu vi um pouquinho mais, mas acho que é 60-40. Vamos pega o discurso do Crespo, Gabriel. Como é que é? Sem criar grandes expectativas. Calma. 60-40. Calma também ou não? Não, eu acompanho ele, 60-40. E só um aspecto que o Arnaldo falou aí, o Morumbi esse ano, em todos os jogos, tem que ser um inferno. O adversário... sábado é contra o São Paulo no Morumbi. É esse que tem que ser o pensamento de todo adversário do São Paulo no Morumbi esse ano. E isso passa por atitudes e escolhas da diretoria. A diretoria tem que fazer do Morumbi aquele clima hostil que tem lá na faixa, mas passa por ela esse clima hostil. Né? O Gabriel, inclusive, falou com o presidente, ele passou a informação hoje, que ele sim tem a intenção de ir para os próximos jogos. Agora, para isso não dá por causa de ter um tempo limite lá, que, né? Tá vendendo já para o jogo do Santos, né? Então ele não poderia mudar de repente. Mas para os próximos... pegar dinheiro na porta, mas eu acho que não é muito viável isso. Lá no Brasileiro, nos próximos, é dessa forma. Primavera, sei lá. Primavera, os próximos jogos. Esse jogo do Primavera que é a ideia inicial. Não tem G4 hoje na televisão, mas na Band Esportes, mas tem aqui sim no YouTube do Band Esportes. Então, chamem parentes e amigos para os desavisados que estão esperando o programa na TV. Eu estou já aqui ao lado de Arnaldo Ribeiro, de Marcelo Becker e de Paulo Massini, que esqueceu que o jogo não estaria... que o programa não teria na TV, foi até a TV. Mas ele vai adentrar ao gramado, não sei se agora... Deixa eu pôr ele aqui para vocês verem, ó. Olha ele aí. Oi, olha lá. ruim, né? Tá bom. Aí, ó. Ótimo. Aí. Tá bom aqui? Eu só quis fazer assim para mostrar o carrão. Eu sei como é que é. Garoto. Estou aqui ao lado de Paulo Massini, Arnaldo Ribeiro, Marcelo Becker. Começou o Campeonato Brasileiro, hein? Começou o Campeonato Brasileiro. Vocês participam do programa mandando mensagem aqui no chat do YouTube ou na hashtag G4 Band Esportes lá no Twitter, o X. Então venham com a gente. O Massa tá ali, o Marcelo Becker tá ali, o Arnaldo Ribeiro tá aí. É aquilo que eu falo, né? Entendeu? Não é uma questão de, tem grana, então, portanto, vai ganhar tudo. Não tem esse negócio. Esse negócio se chama futebol, entendeu? Não é, essa relação não é direta. E por causa disso mesmo, que ontem no Morumbi, São Paulo virou o jogo para cima do poderoso Flamengo, do Paquetá de 50 milhões e não sei o que lá e tal. O São Paulo vai lá, tem nem 1 milhão, tá implorando 1 milhão. Ela ganhou do Flamengo, de virada. E deixa o Flamengo numa situação estranha para essa semifinal da Supercopa. E o São Paulo tira uma tonelada das costas. O Corinthians perdeu do Bahia, mas está pensando também no sábado. E o Palmeiras empatou fora de casa com o Galo, o trio de ferro em ação. O Santos perdeu, hein? Tomou de 4 da Chape. Muito bem, vamos começar a conversa aqui. Só uma questão técnica. Se o Massa conseguir mutar enquanto você estiver falando, porque está dando retorno. Isso mesmo. Aí, garoto. É isso aí. Olha lá, a galera falou assim com o retorno do carro e tal. Isso, exatamente. Então, gente, vamos lá. Vamos começar a conversa aqui. Arnaldo, São Paulo tira 1 tonelada, não, umas 1.000 toneladas das costas e ganha. O Crespo gosta... Não tem ninguém que goste mais do São Paulo que o Crespo. Tem alguns jogadores que gostam muito do São Paulo também. O Luciano é um deles. O Arboleda é outro. São aqueles caras das vacas magras, né? Mas são caras essenciais nesses últimos anos todos, né? E que ontem, mais uma vez, provaram a sua utilidade. O Luciano é até cansativo a gente discutir com o Massa ontem. Não tem comparação hoje em dia entre Luciano e Lucas Moura. Não tem comparação, né? O Luciano, ele é um dos jogadores mais subestimados da história do São Paulo. Ele é um jogador
que tem números completamente... Oi. Deixa eu só fazer uma parte, porque eu falei que talvez fosse interessante tirar o Luciano ontem, mas eu pensei na forma do Flamengo jogar. Não o que ele representa, você sabe também que eu sempre falei que Não. Eu não estou assim me justificando, só dizendo que a forma do São Paulo, do Flamengo jogar, talvez fosse interessante ter alguém mais rápido. Então, Márcio, mas aí tem uma chegada no ataque. Mas tem uma coisa curiosa, né? Até nisso. O Luciano, a vítima predileta dele é o Flamengo. E não é o Flamengo das vacas magras, é o Flamengo da década vitoriosa. Ele só fez menos gols em brasileiros, o Luciano, que o Gabigol, que jogou nesse Flamengo vitorioso nesse tempo todo, né? E de novo ele faz gol contra o Flamengo, já tinha feito na Vila Belmiro, e faz o gol, é o primeiro, sempre é o primeiro gol do time, né? E ele vai buscar uma bola difícil, é uma jogada mais Caleri, né? O gol dele, né? Ele vai buscar entre o Léo Pereira e o Alexandro, faz o gol, já tinha sido o jogador mais perigoso no primeiro tempo, faz a jogada do segundo gol. E ele é o melhor jogador tecnicamente do São Paulo, né? Então ele é um personagem importante, Tirone, assim como o Arboleda. É que assim, o elenco do São Paulo vai ficando cada vez mais dependente dessas figuras, que é um elenco curtíssimo. E ontem teve um aspecto quase, como vocês analisaram, quando começam as trocas, o Becker falou do banco do Flamengo, o Crespo, além de tudo, ele tem um grande dilema para resolver, né? Quando ele tem que fazer as substituições por cansaço, por desgaste. Qualquer um que saia não tem um substituto que possa melhorar. Isso é muito aflitivo. Por enquanto não tem. Lembra um pouco o Corinthians. O Becker acho que vai concordar comigo. Ontem, inclusive. Mas o Corinthians ainda tem um time titular mais forte que o do São Paulo. Então o São Paulo é mais aflitivo. E o São Paulo, ontem e nessas partidas, ele joga para marcar o adversário. Ele não joga para criar, naquelas perseguições individuais e tudo mais. Eu até explicava para um companheiro como é que o São Paulo vai marcar o Flamengo sem primeiro volante. Eu falei, o Sabino e o Alan Franco vão caçar os caras, os meias, fora da área, os atacantes. Os zagueiros vão jogar como volantes. E o Arboleda vai ficar na sobra. E é assim que dá para jogar o São Paulo hoje. E é assim que o Crespo joga há algum tempo. Não porque ele adore, é porque o elenco dele tem muitas limitações. Ele tem bons zagueiros, né? Então, ontem jogaram 3, os outros 3 também são bons, mas ele tinha outros 3 no banco. Então, para ele mudar o plano de jogo dele, é um parto. Agora, essa situação, essa vitória, ela pode mudar o ambiente, o astral, as perspectivas. Até no Paulista, como disse o Becker, pela primeira vez saiu, viu, Tirone, parcial de ingressos vendidos contra o Santos. 20 mil hoje. Hoje é quinta. O estádio vai encher pela primeira vez. Esse ano. Pela primeira vez vai encher. Por vários motivos. Porque o jogo é decisivo, porque o ingresso é mais barato que no Brasileiro e porque o time deu uma resposta. O time mostrou que ele merece o carinho da torcida. E, para fechar, Jonathan Moya, time titular utilizado ontem em um jogo físico, quase que por 90 minutos. Vocês começariam com os titulares no sábado? Puta, esse é um puta dilema, cara. Eu acho que deveria, pelo menos a base titular. E aí, na Vila, colocar um time alternativo na segunda rodada do Brasileiro. Já tem 3 pontos contra o Santos. É difícil, né? Eu vou mais além. O empate não é uma tragédia pro São Paulo. É claro que ganhar é bom, mas se empatar com o Santos não tá tão ruim. O empate, você praticamente livra o Santos, então o Santos não entraria mais na... Mas eu entendo o que o Tirone tá falando. E a gente tá nessa, falando há algum tempo. Qualquer ponto o São Paulo tem que comemorar nesse início de temporada hostil. E se tivesse empatado com a Portuguesa, não teria sido tão desastroso, né? E tava empatando quando o Crespo fez aquela... Então, tem que ter essa consciência nesse campeonato curto como o Paulista. É isso. O empate não é ruim, mas não é uma tragédia.